precisa escutar meu conselho. Não deve se importar com ninguém. Porque pessoas são obstáculos. Se ligar para o que um obstáculo quer, seu fim chegou. É mesmo, é? Se eu ligasse para qualquer pessoa ou coisa, eu poderia ter morrido. Complicou. Você possui talento. Se tem um instinto assassino, é a pergunta de ouro. Ela se achava dona de todos. É cafona. Qual é seu nome? Cruella. Calma, ainda tem muita coisa ruim pra acontecer. Um filme maravilhoso, um filme mágico. Eu gostaria de recomendar a todos os amantes do cinema, do Brasil e do mundo, que fossem assistir esse filme. Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Bom dia, boa tarde e boa noite. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre trabalho, falando sobre trabalho como mercadoria e alienação e disciplina. Falando sobre trabalho, alienação e disciplina. Cria vergonha, cara, vai trabalhar. Pessoal, existem vários sentidos para o termo alienação. Nem existe isso, você está inventando palavra. Em todos eles, há em comum a noção de perda. Do ponto de vista jurídico, perde-se a posse de um bem. Para a psiquiatria, o alienado mental perde a dimensão de si na relação com os outros. Segundo o filósofo Rousseau, o poder popular é inalienável porque só a ele pertence. Vejamos agora o sentido político elaborado pelo marxismo. Comunista do inferno! No século XIX, o conceito de alienação foi utilizado por Karl Marx Comunista! ao analisar a exploração dos operários nas fábricas criadas a partir da Revolução Industrial. As condições de extensas jornadas de trabalho em péssimas instalações, os salários baixos e a arregimentação de crianças e mulheres como mão de obra mais barata denunciavam uma grave questão social. Esse estado de coisas desencadeou os movimentos socialistas e anarquistas. Nesse panorama, Marx reforçou a temática do trabalho como condição de liberdade. É pelo trabalho que o ser humano se confronta com as forças da natureza e, ao mesmo tempo, que as modifica, transformando a si mesmo e humanizando-se. Porém, em contrapartida, Marx negou que a nova ordem econômica do capitalismo fosse capaz de possibilitar a igualdade entre as partes, porque o trabalhador perde mais do que ganha, uma vez que ele produz para o outro. Portanto, a posse do produto escapa ao trabalhador. Nesse caso, é ele próprio que deixa de ser o centro de si mesmo, pois ele não escolhe o salário, embora isso lhe pareça ficticiamente como resultado de um contrato livre. Ele também não escolhe o horário nem o ritmo de trabalho, e ele é comandado de fora por forças que ele não mais controla. O resultado é que o trabalhador torna-se estranho, alheio a si próprio. Então, é por isso que podemos chamar de um fenômeno de alienação, né? Porque ele fica alheio a si próprio. Não tem controle de si próprio, não tem domínio de si próprio. Para Marx, Comunista! portanto, a alienação não é puramente teórica. Como na economia capitalista prevalece a lógica do mercado, tudo tem um preço, ou seja, ao vender sua força de trabalho mediante salário, o operário também se transforma em mercadoria. Vale frisar que a alienação não se aplica apenas à produção do trabalhador, mas nós só veremos isso mais adiante. Por enquanto, falemos sobre a disciplina e o olhar vigilante. É cafona. Esquisito. Ah, você tá demitido. Pálido, pálido, pálido. Por que está falando? Cortou o meu braço. Porque a pessoa, quando agride, ela tem um motivo dela para agredir. Os pensadores contemporâneos investigaram as mudanças decorrentes do capitalismo e do nascimento das fábricas, analisando-as sob um outro ângulo, o da instauração da era da disciplina. Conforme o filósofo Michel Foucault, Catedrático! Bora discutir Foucault! Ixi, eu da essa, meu irmão. um novo tipo de disciplina facilitou a dominação mediante a docilização do corpo.
Para exemplificar, vamos recuar até a França do século XVIII, num exemplo que a historiadora francesa contemporânea Michel Pirot retoma sobre o relato de um inspetor de manufaturas, na qual ele descreve uma oficina têxtil com cerca de 100 metros de comprimento, pavimentadas por lajes e iluminadas por 50 janelas com tela branca. No meio dessa sala, em um canal coberto com lajes entreabertas, cada fiadeira vai em silêncio tirar a água de que precisa para a fiação. Essa oficina, à primeira vista, surpreende o visitante pela quantidade de pessoas aí empregadas, pela ordem, pela limpeza e pela extrema subordinação que aí reina, contando 50 rocas duplas ocupadas por 100 fiadeiras e o mesmo tanto de dobradeiras tão disciplinadas como tropas. Podemos ter uma boa noção, pessoal, dos abusos sofridos pelos funcionários das indústrias através dessa cena de terrorismo psicológico do filme Cruella. De volta à narração da historiadora, vemos que ela destaca em itálico a nova maneira de trabalhar, representada por dois modelos disciplinares. O primeiro, como podemos ver também no filme, é o religioso, com o silêncio, e o segundo é o militar, com a hierarquia e a disposição em fileiras. A disciplina é mantida pelos supervisores. É agora, pegue o manequim, pegue tecidos e costure. A baronesa quer looks. Que avaliam a qualidade do serviço, evitam brigas e fazem cumprir os severos regulamentos por meio de proibições, como não falar alto, não dizer palavrões, não cantar, etc. Eles também ditam as regras de horários. Começa a tirania do relógio para entrada, saída e intervalos. Jeff, é cartão. Está contratada. Este endereço, 5 da manhã. Não se atrase. Os supervisores ainda aplicam as penalidades, como multas, advertências, suspensões, demissões, de acordo com a gravidade da falta. Na nova estrutura, o olhar vigilante sobressai de maneira decisiva. A organização do tempo e do espaço imposta na fábrica não é, porém, um fenômeno isolado. Para Foucault, nos séculos XVII e XVIII, formava-se a sociedade disciplinar, com a criação de instituições fechadas voltadas para o controle social, como prisões, orfanatos, reformatórios, asilos de miseráveis e vagabundos, hospícios, quartéis e escolas. Assim escreveu Michel Foucault. Esses métodos que permitem o controle minucioso das operações do corpo, que realizam a sujeição constante de suas forças e lhes impõem uma relação de docilidade-utilidade, são os que podem chamar as disciplinas. Muitos processos disciplinares existiam há muito tempo, mas as disciplinas se tornaram, no decorrer dos séculos XVIII e XIX, formas gerais de dominação. O momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce uma arte do corpo humano que visa não unicamente o aumento de suas habilidades, nem tampouco aprofundar sua sujeição, mas a formação de uma relação que, no mesmo mecanismo, o torna tanto mais obediente quanto mais servil e inversamente. A disciplina fabrica, assim, corpos submissos e exercitados, corpos dóceis. A disciplina aumenta as forças do corpo em termos econômicos de utilidade e diminui essas mesmas forças em termos políticos de obediência. Você já deve ter ouvido o termo fast fashion, que significa literalmente moda rápida ou moda instantânea. Não. O fast fashion, ele segue a mesma pegada do fast food, que o que importa mesmo é pagar menos por um consumo imediato. Ah, agora eu entendi! Essa indústria do fast fashion, eles se baseiam em vender roupas por preços baratos, mas nem sempre assim, mas sempre pagando uma quantia mínima para as empresas têxteis, que por sua vez pagam o mínimo possível para os seus funcionários, geralmente imigrantes ou residentes de países subdesenvolvidos. Agora eu saquei! Para fabricar essas peças, as empresas pagam menos de $3 por dia aos seus funcionários, que vivem em condições cada vez mais precárias. A maioria deles não tem registro em carteira ou equivalentes em seus países de origem, portanto, não possuem direitos trabalhistas garantidos e vivem em condições subhumanas. Agora todas as peças se encaixaram! Uma vez que não são registrados, todo e qualquer tipo de acidente que eles possam enfrentar não é de responsabilidade das grandes marcas citadas aqui. Isso, na prática, significa que estas pessoas podem e são submetidas a jornadas exaustivas de trabalho por um salário cada vez mais absurdo. Presta atenção, é estado mínimo. Sobre a segurança dos funcionários, esta não é garantida e os locais de trabalho são precários, sendo constantemente palcos de incêndio ou desabamentos como o de Savar, em Bangladesh, no ano de 2013, que deixou mais de 1.000 mortos.
O documentário The True Cost, disponível na Netflix, trata justamente dessa questão e do impacto que o consumo exacerbado causa no meio ambiente e na vida das pessoas. O decorrer do documentário é bastante inquietante e deixa aquele gosto amargo na boca, enquanto assistimos às cenas em que as condições dos trabalhadores são retratadas. Diversos pesticidas são usados em campos de algodão, e isso também impacta a vida dos trabalhadores que adoecem por conta dos componentes químicos, sem contar a poluição de rios e solo que estes resíduos causam. Eu tô passada, chocada. Para descrever os mecanismos disciplinares, Foucault retomou a descrição que o jurista Jeremy Bentham fez de um projeto denominado Panopticon, que é literalmente ver tudo, em que imagina uma construção de vidro em anel para alojar loucos, doentes, prisioneiros, estudantes ou operários. Controlados de uma torre central com absoluta visibilidade, o resultado e a interiorização do olhar que vigia, de modo que cada um não tenha consciência da própria sujeição, como bem denuncia Michael Jackson nesse clipe. Mas aqui não é programa de música, é programa de cultura. E outra coisa, ambiente de música é ambiente de droga. Vocês caem fora de ambiente de música, hein? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido esses conceitos trabalhados nessa aula. E eu espero contar com vocês na próxima aula. Beleza? Falou? Tchau!